Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o texto A Morte Escarlate, não é? Um Ladrão na Noite. Agora vamos trabalhar a produção de texto, tá? Então aqui tem uma introdução, vamos ler, né? O conto de terror. Como você pode perceber, no estudo do conto A Máscara da Morte Escarlate, no início desse capítulo, esse gênero textual é constituído por textos narrativos de ficção relativamente curtos, que buscam envolver o leitor ao máximo durante o desenvolvimento do enredo. No conto de terror, também o suspense e a impressão contínua de que algo surpreendente vai acontecer contribui para a criação de expectativa e para prender a atenção do leitor. Em relação ao conto, A Máscara da Morte Escarlate responde às questões a seguir. Então, aqui, essa introdução, ela já vai ajudando aí a você na hora da produção do seu texto, não é? Que é um texto relativamente curto, não é? Que envolve, não é, o leitor, tem suspense e algumas características aqui você já marca para constar no seu texto. Aqui nós temos a figura, não é? Aí, olha, veja aí a marca, mais ou menos o castelo, não é? Os salões lá no fundo, não é isso? E a figura aí a Máscara da Morte, não é? A Máscara da Morte Escarlate, tá certo? Todas essas figuras têm que ser observadas se pedir questões com relação à linguagem não verbal, não é isso? A linguagem não verbal são os códigos, não é? Não escrito. Quando está escrito aqui, a linguagem escrita verbal. Quando não, são os outros códigos, as cores, os gestos, expressões fisionômicas, os símbolos, não é? Então vamos às perguntas. Na número 1, que elementos no conto são responsáveis pela criação de expectativa? Entre os itens a seguir, indique os que correspondem a elementos que cumprem esse papel. Então, os elementos do conto que são responsáveis pela criação de expectativa, vamos marcar. Então, as interrupções na música durante as badaladas do relógio, sim, não é porque provocou assim um suspense. Então, quando o relógio tocava, então todos paravam. Então, interrompia os sonhos, não é, deles. Então, era como se eles esperassem algo ruim acontecer e aí eles eram surpreendidos por essas badaladas lá do relógio. A descrição do mosteiro não é? Porque a descrição está só mostrando aí, não cria expectativa, não. Mas a descrição do salão negro e de janelas vermelhas, sim, não é? Porque o vermelho e o negro são cores, não é, que cria esse clima de terror, de suspense. A introdução com a apresentação da peste e os sintomas do contágio, sim, porque era uma doença muito contagiosa e matou muita gente, e esses sintomas horrorosos, né, que era sangrava, enfim, e dores intensas, isso é um cenário de terror mesmo. A caracterização dos participantes da festa e de suas vestimentas, sim, não é? Porque era um baile de máscara, não é? Então,
no começo, quando apareceu a figura da Morte Escarlate, eles até pensaram assim que seria normal, só que depois perceberam que não é? Aí a caracterização do príncipe Próspero, não, ele era alegre, ele era, né, astuto. A caracterização dele não é responsável pela criação de expectativa, não. A aparição da figura com vestimenta mortuária, sim, não é? Esse traje aqui, ó, vermelho, mortuário, não é? Sim, tá? Aí vamos a 2. Os contos de terror são narrativas envolventes que exploram o mistério, o suspense e o medo. Abordam temas aterrorizantes, como morte, doenças, espíritos e entidades sobrenaturais. Quais desses temas podem ser identificados no conto lido? Então, o suspense, o mistério, o medo, doença e morte. Esses temas aí aparecem no texto, não é? Um Ladrão na Noite, A Máscara da Morte Escarlate, tá certo? Aí aqui pede para reler este trecho do conto, observando como o ambiente é descrito. Então, sempre que é releitura, as perguntas são relacionadas ao texto. Então, vamos ler assim com atenção, tá certo? Então, é aqui, ó. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada. Mas se antes vou descrever os salões onde ela aconteceu. Eram 7. Uma suíte imperial, à direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica dava para um corredor fechado que acompanhava as curvas da suíte. A cor dos vitrais dessas janelas variava de acordo com a tonalidade dominante na decoração do salão para o qual se abriam. O da extremidade leste, por exemplo, era azul, e de um azul intenso eram suas janelas. Vamos à pergunta. Nas descrições dos textos narrativos ficcionais, o adjetivo cumpre um papel fundamental. Identifique os adjetivos e as locuções adjetivas empregadas no trecho. Ora, tem muitos adjetivos, não é? Tem bastante. E locuções adjetivas, mas tem locução adjetiva também. Então, aqui, ó, espetáculo voluptuoso, imenso, grande, voluptuoso. Então, voluptuoso é adjetivo. Suíte imperial, imperial, adjetivo, não é? Aqui, ó, alta, também é um adjetivo, né? É um adjetivo. Parede alta, certo? Aí vem estreita, também adjetivo, não é? Vê aqui a que se refere a estreita. Parede também, né? À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela. Não, é janela. A alta e estreita se refere à janela, né? Aí depois vem fechado, corredor fechado, é adjetivo, não é? Aí vem a cor dos vitrais, locução adjetiva, porque é preposição, mas substantivo, né? Dos vitrais. Dominante, também adjetivo, né? A tonalidade dominante, adjetivo. Aí vem leste, né? Salão leste, né? Adjetivo. E o da extremidade leste era azul. Azul era o salão, né? Da extremidade leste, adjetivo. E um azul intenso. Intenso, adjetivo, porque um azul virou substantivo, não é? Está substantivado por causa do artigo. Um azul.
intenso. Aí o intenso é o adjetivo, tá certo? Então, quando se referir ao texto, é só buscar no texto a resposta, tá certo? Com atenção, lendo a questão 2 vezes, porque às vezes pedem, são 2 pedidos na questão, tá certo? Aqui são os adjetivos, e tem bastante. Se fosse uma questão de prova, aí iria contar os adjetivos. Vamos a B. Que órgão dos sentidos é predominantemente acionado na caracterização do ambiente? Ora, se eu estou descrevendo, é a visão, não é? Porque na visão é o sentido dominante, não é? Que é o que você está vendo, está observando ali, certo? Vamos a C. Considerando a ambientação misteriosa, inquietante do conto lido, infira. Qual é o papel da descrição na construção dessa ambientação? Ora, a descrição da ambientação na construção do conto, da história, é o de tornar o ambiente mais vivo e real para o leitor, fazendo-o vivenciar de perto e de forma mais intensa a narrativa que está lendo, não é? Então, na literatura, levar o leitor a experimentar, por meio da imaginação, outras realidades e outras maneiras de viver. Então, a caracterização do ambiente, isso é bem importante. Outra coisa que eu vou falar aqui é porque falou das narrativas lá no comecinho, de ficção, né? Ficção, só lembrando, lá em cima no texto, na 4ª linha aqui, ó, bem aqui, ó, narrativa de ficção. Então, ficção é criação, é invenção, tá? Então, o autor aqui, ele criou, ele inventou. Então, essa história, ela foi uma criatividade aí do autor, tá certo? Então, os contos têm essas características que você pode reler aqui, não é, para você conseguir escrever o seu lá na frente, porque a gente vai para a produção de texto, tá certo? Aqui lembrando que tem a linguagem verbal, que é a que está escrito, o uso da palavra escrita, e a linguagem não verbal, que são as figuras, as cores, os gestos, a expressão fisionômica, tá certo? Então vamos ao próximo. Então, questão 4. Pergunta: o fato de o conto ser uma história condensada, resumida, né, que prende o leitor, também se reflete nos elementos internos da narrativa. Então vamos aos elementos internos. Quem são os personagens do conto A Máscara da Morte Escarlate? Quem são os personagens? Então, o príncipe Próspero, não é, que é um dos principais, seus 1000 amigos, não é? É sempre tratado como grupo, não é? O grupo de amigos, e a própria Morte Escarlate, é um personagem, tá certo? Aí conclua, no conto, o número de personagens é grande ou pequeno? O número é pequeno, não é? Porque, veja, ele governava todo um reino, não é? Então, 1000 amigos, para um reino todo, o número é pequeno. 5. Sobre o tempo e o espaço em que os fatos do conto lido se desenrolam, responda. Qual é o espaço em que as ações ocorrem? O espaço é o lugar. E em que ambiente se passa a maioria das ações? Então, o espaço que ocorre as ações é o mosteiro, não é? É o mosteiro lá. E a maioria das ações se passam nos salões dele, né? Vamos aqui à pergunta da 5B.
Da madrugada do príncipe da mudança do príncipe Próspero com seus 1000 amigos para o mosteiro encastelado até o baile, transcorrem 5 ou 6 meses. Né? Foi quando ele chamou os amigos e viviam em festa, né? 5 ou 6 meses. No entanto, a maior parte da história se passa em uma única situação. Qual é ela? Quanto tempo ela dura? Ora, eles viviam lá, mas a maioria das ações se passa no curto período. Que período é esse? E que situação é essa? Então, a situação é o baile de máscara, promovido pelo príncipe, que dura uma única noite. A maioria das ações foi durante o baile, né? Foi durante o baile. Portanto, nos contos, o tempo e o espaço são mais amplos ou mais condensados? Mais condensados, né? O tempo ali, ó, de uma noite aconteceram aqueles fatos, aconteceu o clímax os fatos são bem condensados, tá? Vamos a D. A D diz o seguinte: nos contos, os verbos costumam ser empregados no pretérito imperfeito do indicativo e mais raramente no presente do indicativo. Em que tempo verbal é empregada a maioria dos verbos utilizados no conto lido? Ora, no conto lido, a maioria dos verbos é no pretérito imperfeito do indicativo, não é aquele verbo que serve para contar histórias. A morte escarlate havia devastava, o sangue era sua revelação, surgia com dores agudas, surgia. Então, a maioria dos verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Esses verbos eles servem para contar situações, não é? Para narrar. Tá? Vocês estão observando que aqui as questões, elas têm assim, ó, a pergunta é muito grande, tá? A resposta já mais curtinha, tá vendo? Então, cuidado com esse tipo de pergunta, porque introduz alguma coisa e aí faz a perguntinha. Então, isso ajuda o aluno a entender, mas você tem que ler com atenção, tá certo? Vamos a 6. As narrativas podem se organizar de maneira cronológica, linear, apresentando os fatos na ordem em que ocorrem, e também de maneira não cronológica, não linear, realizando flashbacks, inserção de fatos do passado, ou começando a história pelo fim. No conto lido, em que ordem os fatos são narrados? Qual é a relação entre essa organização e a criação do suspense no conto? Ora, as narrativas, elas costumam vir assim, na ordem cronológica linear, não é? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Mas também elas podem vir assim, com o final, começar com o final. Acontece muito em filmes, não é? Quando mostra os filmes, aí mostra aquela cena final, que depois ela reaparece lá na história. Né? Acontece muito esse tipo de narrativa também. Mas aí a pergunta é, no conto lido, em que ordem os fatos são narrados? Então, a narrativa é organizada de maneira cronológica, basicamente, não é? Então, acontecem os fatos cronologicamente, né? Aí a outra pergunta, ou começando a história pelo fim, né? Aí ainda tem outra perguntinha. Qual é a relação entre essa organização e a criação do suspense no conto? Né? Aí a resposta completa, a narrativa é organizada de maneira cronológica, basicamente, não é? Essa organização contribui para a criação de suspense e expectativa.
Caso começasse pelo final ou houvesse um flashback, o desfecho seria revelado antes, sem criar suspense, né? Então, veja, primeiro ele mostrou a apresentação, a peste, a doença, ele escreve, não é? Depois aconteceu o fato do príncipe ficar no palácio com os convidados, vivendo ali tranquilamente. Depois mostrou o clímax, que foi a noite do baile de máscara, né? Aí vem, questão 7. As narrativas de ficção podem apresentar narrador em primeira pessoa, quando ele também é personagem, e narrador em terceira pessoa, quando ele se limita a contar os fatos. Aí a pergunta é: como é o narrador do conto lido? Aí o narrador é em terceira pessoa, né? Que é chamado narrador observador, tá certo? Quando é em terceira pessoa. Veja que os verbos todos em pronomes, ele observa e conta os fatos. Aí vem narrativas de mistério, de terror e de enigma. Se você gostou do conto A Máscara da Morte Escarlate, é provável que também goste de contos de mistério e de enigma, policiais, né? Que trabalhamos essa narrativa policial. Então procure na biblioteca da escola ou de outras bibliotecas e leia os seguintes contos e livros. Então, tem os contos O Homem de Areia, A Queda da Casa de User, Sofre, aí Um Estudo em Vermelho, A Tumba, O Castelo de Otranto, O Gênio do Crime, O Mistério dos 5 Estrelas. Então tem esses livros, a orientação aqui para você ler, tá? Para você ler. São livros muito bons, clássicos, tá bom? É uma orientação aí. Vamos à próxima agora. Então vem a questão 8. Aí tem o texto, não é? Tem muito texto para ler. Então observe, isso aí é a linguagem verbal. Isso aqui não tem nenhuma linguagem não verbal, tá? Não verbal são as cores, os gestos, tá bom? Desculpa. 8. Como já vimos, o conto normalmente apresenta introdução, complicação, clímax e desfecho. Releia esse trecho do clímax do conto. O príncipe achava-se no salão azul, com um grupo de pálidos convivas a seu lado. Assim que falou, houve um ligeiro movimento dessas pessoas na direção do intruso, que naquele momento estava bem ao alcance das mãos, e agora, com passos decididos e firmes, se aproximava do homem que tinha falado. Mas por causa de um certo temor sem nome, que a louca arrogância do mascarado havia inspirado em toda a multidão, não houve ninguém que estendesse a mão para detê-lo. De forma que, desimpedido, passou a 1 metro do príncipe, e enquanto a vasta multidão, como por um único impulso, se retraía do centro das salas para as paredes, ele continuou seu caminho sem deter-se, no mesmo passo solene e medido que o distinguira desde o início, passando do salão azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o alaranjado, e desse ainda para o branco, e daí para o roxo, antes que se fizesse qualquer movimento decisivo para detê-lo. Foi então que o príncipe Próspero, louco de raiva e vergonha por sua momentânea covardia, correu apressadamente pelos 6 salões,
sem que ninguém o seguisse por causa do terror mortal que tomara conta de todos. Segurando bem alto um punhal desembainhado, aproximou-se impetuosamente até cerca de 1 metro do vulto que se afastava, quando este, ao atingir a extremidade do salão de veludo, virou-se subitamente e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu cintilando no tapete negro, sobre o qual, no instante seguinte, tombou prostrado de morte o príncipe Próspero. Pergunta: o que a movimentação dos convidados mostra sobre o sentimento de todos em relação à estranha figura? O que a movimentação dos convidados mostra sobre o sentimento de todos em relação à estranha figura? A movimentação mostra que todos sentiam medo diante da figura estranha e enigmática. Certo? Aí vem: quais atitudes do príncipe Próspero criam tensão no trecho? As atitudes, não é? Do príncipe. Quando o estranho se aproxima, o príncipe não ousa impedi-lo. Assim a multidão percebe que o príncipe também sentia medo, e dessa forma a tensão aumenta na narrativa. C. O narrador primeiro anuncia que todos ouviram um grito agudo e só depois revela que a vítima era o príncipe. Por que ele utiliza essa estratégia narrativa? Ora, essa estratégia leva o suspense ao auge, uma vez que não se sabe o que aconteceu, nem se uma das personagens morreu. Não é? Então, primeiro ele diz, houve-se um grito agudo, e depois ele diz, e aí caiu a pessoa, mas primeiro ele criou essa expectativa, né? Então isso aí leva o suspense ao auge, né? É um ponto maior, né? Uma vez que não se sabe o que aconteceu, nem se uma das personagens morreu, tá certo? Aí vem 9. A linguagem dos contos pode variar bastante dependendo do tipo de narrador, primeira pessoa ou terceira pessoa, e do perfil socioeconômico e cultural das personagens. No conto de Edgar Allan Poe, lido, como é a linguagem? Ora, é uma linguagem bem cuidada, não é uma linguagem trabalhada. Vamos lá, né? O texto lido é uma tradução e uma adaptação. Apesar disso, é possível considerar que a linguagem segue a norma culta, com uma seleção vocabular bastante diversificada e rica, e que está de acordo com a linguagem predominantemente nas obras dos escritores do século XIX, como Poe. Então, é uma linguagem padrão, não é? Um vocabulário bem selecionado. Então, é um texto bem escrito, apesar de ser uma tradução. Aí 10. Reúna com seus colegas de grupo e juntos concluam quais são as principais características do conto de terror. Bom, essas características são bem importantes, tá? Aí a sugestão vem aqui, mostra bastante. É um texto narrativo ficcional curto, que apresenta poucas personagens, espaço e tempo reduzido, aborda temas como morte, doenças, espíritos, entidades sobrenaturais, etc. O enredo é geralmente estruturado em introdução, complicação, clímax e desfecho. As ações são narradas geralmente em ordem cronológica e de modo a criar expectativa e suspense.
A linguagem normalmente apresenta uma variedade de acordo com a norma padrão, mas pode mudar bastante dependendo do tipo de narrador e do perfil dos personagens, tá certo? Então, tudo isso você tem que mostrar na sua história, tá bom? Então, veja, a possibilidade de criação. Agora é a sua vez. No final desta unidade, você e os colegas da classe vão produzir um livro de contos e participar de uma mostra com leitura dramática e apresentação de vídeos. A seguir, 2 propostas para a produção de contos de mistério e terror que depois vão compor o livro de contos da classe. Se possível, desenvolva as 2. Atenção, gente, essa criação de livro é o seguinte: quando o texto está assim, você escreve um texto, você pode mandar para o Garança, tá? Então, se seu texto ficou bom, pode ser você e um colega, você e um grupo, você pode escrever e aí mandar. E aí é publicado no final, porque o colégio tem esse projeto, tá certo? Aí, se ficar um texto bem, você gostar, você manda, tá bom? Pode mandar para o Garança. Então, a gente recebe os textos em sala mesmo, tá bom? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa. Encerra aqui. Encerra aqui. Aí você vai criar uma história. Aí tem a proposta, tá? Tem a proposta. Eu acredito que na próxima aula ou no seu livro aí, no finalzinho do capítulo, você tem a proposta aí para você criar o seu conto, tá certo? Observe essas características, tá bom? E escreve. Então, boa tarde e até a próxima.